Nessas últimas eleições, os bolsonaristas ficaram espalhando nas redes sociais, e com maestria, né? Diga-se de passagem, a direita usa muito melhor a internet do que a esquerda, né? Eles estão anos-luz à nossa frente. Eles ficaram espalhando que se o Lula ganhasse, o Brasil ia virar uma Venezuela, por causa da crise que teve na Venezuela e na Argentina. Até porque os dois países são atualmente governados pela esquerda. Então eles espalharam no imaginário popular que a esquerda não sabe governar, que o socialismo é uma bosta, que onde o socialismo chega ele estraga a economia, e que se o Lula ganhasse nós íamos virar ou uma Venezuela ou uma Argentina. Será que isso é verdade? Não, isso aí não é verdade. Eu vou explicar para vocês o que acontece. Que nem eu falei no outro vídeo, esquerda e direita tem em todo o país. Inclusive os Estados Unidos, que é o país mais capitalista do mundo, está sendo governado pela esquerda agora, que é o Joe Biden, tá? Então esquerda e direita tem em todo lugar e não tem nada a ver com a economia. O que acontece é o seguinte, cada país tem a sua economia própria. E alguns países têm uma economia mais diversificada que outras. Por exemplo, o Brasil, por ser um país grande, a nossa economia é bem diversificada. Nós temos o agro, nós temos indústria, temos turismo, etc, etc, etc. Então, historicamente, apesar da gente ter passado por sucessivas crises, golpes, etc., o Brasil consegue se manter, porque um setor ajuda o outro. Então, como nós temos uma economia mais diversificada, a gente consegue se manter apesar das crises e maus governos que nós já tivemos. Então, a nossa economia não é dependente de um produto só. Já, por exemplo, a Venezuela, a economia da Venezuela é dependente apenas do petróleo, ou basicamente do petróleo. A Venezuela é um país bem menor que o Brasil, é uma região geográfica que é selva, solo amazônico, então não é tão fértil que nem o Brasil. Você sabe que o solo amazônico é um pouco mais ácido, né? Então a economia deles é muito concentrada no petróleo. Só que o que acontece? A Venezuela primeiro teve uma crise no preço do barril do petróleo, que prejudicou a economia deles. E depois as sanções americanas. Os americanos impediram qualquer país de negociar com a Venezuela, sob pena de não poder negociar mais com os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda são o xerife do mundo. Então é claro que mesmo sendo um dos maiores produtores de petróleo do mundo, se você não pode vender esse petróleo, você quebra. Porque a sua economia é mais centrada naquele produto. Tanto que a Venezuela também fez aquele programa Mais Médicos com Cuba, que eu já falei aqui no canal, e eles pagavam com barris de petróleo. Sabiam disso? Porque Cuba aceitava. Cuba não estava pouco se lixando para os americanos. Mas o resto do mundo, infelizmente, ainda depende dos americanos. Então, eles ficaram limitados. Eu costumo dizer que é mais ou menos assim. Imagina que eu monto uma padaria e você monta uma padaria para ser meu concorrente. Aí, eu falo para todo mundo no bairro não comprar pão de você. Olha, você me deve um favor. Você lembra que eu já te ajudei. Se você comprar pão dele, vou ficar de mal de você. É claro que a sua padaria vai quebrar. Agora, isso quer dizer que a minha padaria é melhor que a sua? Ou que eu sou o melhor negociante que você? Claro que não. Quer dizer que eu impus sanções para quebrar a sua padaria. É o mesmo que eles fazem com esses países socialistas. Quando um país se torna socialista como a Venezuela, os americanos colocam sanções econômicas. Aí depois eles falam, tá vendo? O socialismo não deu certo, amadinho. Claro, com sanções econômicas, como é que vai dar certo? Infelizmente, todo país depende de outros países para comprar e vender. Sempre foi assim na história da humanidade. Desde a Rota da Seda, desde o Caminho das Índias, desde os tempos bíblicos, os países sempre dependeram uns dos outros para terem certos produtos. Então, se você fecha a economia de um país e sufoca através de sanções econômicas, é claro que ali você pode dizer, o socialismo não deu certo. Mas será que é o socialismo que não deu certo? Ou fizeram não dar certo impedindo eles de negociar com os outros? Essa é a questão. Por exemplo, a China é um país socialista, um dos países que mais cresce no mundo. O Vietnã está próspero demais. Por que o Vietnã está prosperando? Porque lá não teve sanções econômicas. Então é o socialismo que não dá certo? Não. É a liberdade que não dá certo. Ou seja, o sufocamento é que não dá certo. Agora o caso da Argentina, por exemplo. A Argentina, ela sempre teve alternância de poder. Teve um presidente de esquerda, a economia estava uma droga. Depois entrou um presidente de direita, a economia continuou uma droga. Inclusive era um cara apoiado pelo Bolsonaro. Aí entrou esse agora que está lá, o Alberto Fernandes, que é a esquerda. E a economia continuou uma droga. Quer dizer, a Argentina na última década teve uma baita alternância de poder. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Se a culpa da crise da Argentina é da esquerda e do socialismo, por que os presidentes de direita não resolveram o problema? Não consertaram a economia do país? Porque não tem nada a ver com isso, pessoal. Direita e esquerda, é que nem os Estados Unidos, eles vivem alternando o poder. Republicanos, democratas, republicanos, democratas, republicanos, democratas. E mesmo assim sempre foi uma puta economia, mesmo com alternância de poder, porque não tem nada a ver com isso. O problema da Argentina é bem diferente. A economia da Argentina, ela é mais concentrada em culturas como agropecuária. E a Argentina já foi um dos países mais ricos aqui da América do Sul. O argentino era 10 vezes mais rico que um americano, 17 vezes mais rico que um francês, etc, etc, etc. Tanto que na França tinha um ditado que falava assim, seja rico como um argentino. O que aconteceu na Argentina que prejudicou a economia deles foi um presidente chamado Perón. Perón era um líder populista,
e era um líder que queria ser mais burocrático. Com a desculpa de proteger a economia da Argentina, ou seja, o chamado protecionismo, ele começou a criar mecanismos que mais prejudicaram a economia da Argentina do que ajudavam. Por exemplo, antigamente um produtor de gado da Argentina, ele exportava direto. Mas isso aqui vai para a China, pronto. Depois do Perón, não, ele começou a colocar taxas, burocracia, tinha que passar pelo governo, ser autorizado pelo governo, pagar um tributo, a pessoa que ia comprar também tinha que pagar mais uma taxa, não sei o quê, o que fez reduzir muitas exportações de gado da Argentina. Então essas medidas que eram protetivas acabaram sendo prejudiciais. E nenhum desses presidentes tirou, nem de direita nem de esquerda, ao contrário. A Argentina comete erros e atrás de erros na economia que chega a ser até impressionante. Mas foi isso que fez a economia da Argentina quebrar. É o chamado peronismo. Lá mesmo que o presidente é de direita ou de esquerda, eles temem em seguir com esse peronismo, porque eu acho que eles têm medo de perder popularidade. É parecido com alguns apoiadores do Bolsonaro aqui do Brasil, sabe? Que apoiam o Bolsonaro mesmo sabendo que ele é um bosta, só para não perder aquele público, aqueles eleitores. Isso acontece na Argentina. Então não tem nada a ver com direita ou esquerda. Se o Alberto Fernandes não for reeleito, que é o que tudo indica, e assumir um presidente de direita lá na Argentina, se ele não mexer nessas medidas protetivas demais que foi colocada na Argentina, a Argentina vai continuar em crise. Independente disso, não adianta, a Argentina vai continuar em crise, porque não tem nada a ver com direita ou esquerda, tem a ver com a economia do país. Então, cada país tem a sua própria economia. O Brasil tem uma economia boa, agora está melhorando muito com o Lula, que é de esquerda, o dólar tem baixado cada vez mais, a bolsa tem subido consecutivamente, a inflação está controlada, os preços estão caindo, e é um presidente de esquerda. Então, quando você vê aquele seu amiguinho falar assim para você, o Lula vai transformar o Brasil numa Venezuela, amadinho. Pergunta para ele, o Lula fez alguma medida parecida com a Venezuela? O Brasil sofreu alguma sanção econômica como a Venezuela? A nossa economia é basicamente dependente de um produto só como o petróleo, como a Venezuela? Não. Então não tem a menor possibilidade do Brasil virar uma Venezuela, tá? E olha que nós já tivemos várias crises aqui na história do Brasil. Agora, com uma boa administração como a do Lula, muito pelo contrário, já tem sim analistas políticos e econômicos dizendo que o Brasil pode virar uma Suíça aqui da América do Sul, que é o que tudo indica. E o melhor, vocês lembram que eu falei que não adianta ter um país rico e um povo pobre? Se nós virarmos uma Suíça, entre aspas, Suíça é um modo de dizer que a gente vai prosperar mais ainda, né, como país. Vai ser com igualdade social, porque com o governo de esquerda, pelo menos ele entende que o povo tem direito a participar das riquezas que o Brasil produz, o que não acontecia no governo anterior, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like, isso ajuda a aumentar a atividade e alcance. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho aí para ser sempre notificado quando eu fizer um vídeo novo, tá bom? Obrigado aí por ter assistido, paz a todos.